Desafio com zero. Se você tem uma vida muito agitada ou teve uma vida muito agitada e não sabia por que, o desafio com zero, ele contém todos os números. Quais todos os números são esses? Os números de 1 a 9, que são considerados números puros. E então você já vai começando a entender o porquê que a sua vida era ou é, caso você viva de 0 a 28 anos. 0 a 28 anos por quê? Porque é o primeiro ciclo de vida. Então, como você tem aprendizado com os 9 números, a vida ela fica muito agitada, muito tribulada. Só que tem várias informações positivas ou informações de vantagens por ter esse desafio com zero, porque você pode aproveitar a oportunidade com cada um desses números. Fica aí que eu já vou te falar um pouco de cada uma delas. Sou o Vande Navarro, da Prospere Terapias. Antes de começar a falar sobre esse desafio com zero, ativa aí o sininho de notificação e se inscreve no canal para que receba as notificações de novos vídeos. Bom, então o primeiro desafio, quando você teve esse primeiro desafio, caso seja com zero, o que acontece? A vida ela é muito atribulada, muito agitada, então nem sempre as coisas aconteceram ou acontecem como você quer. Por quê? Porque com os 9 números, lembra, você acaba sendo desafiado ou desafiada constantemente. Só dando uma pincelada, Se você tem um desafio zero, como tem todos os números, o número 1, uma das características, ser uma pessoa que tem iniciativa, que tem um sucesso, um brilho, é uma pessoa que tem uma facilidade ou deve aprender a ter facilidade com liderança. E aí vão todos os outros números, o 2 parceria, 3 comunicação, 4 organização, o 5 mudança, ousadia, o 6 harmonia, e cada número tem uma característica específica. Eu posso deixar aí na descrição uma lista com o significado de cada número, porque aí fica fácil. Por que fica fácil? Eu, como tive um desafio, ou melhor, tenho um desafio com zero, então o que eu fiz? Eu fiz uma tabela, coloquei todas as características de cada número e eu fui observando e fui focando em um número por vez. Para quê? Para que eu pudesse trabalhar esse número, vencer o desafio e a vida ficar cada vez mais confortável. Quando existe o desafio com zero no primeiro ciclo, como é de 0 a 28 anos, o que acaba acontecendo? Se o desafio de zero não é com você, é com seu filho, filha ou alguém que você conheça que está dentro dessa idade, você vai perceber que é uma criança, um adolescente ainda muito agitado, Tem uma agitação totalmente diferente. Por quê? Parece que não tem tempo, parece que o tempo é curto para as pessoas que têm desafio com zero. Isso eu estou falando só do desafio zero no primeiro ciclo, mas se você for olhar e tiver também o desafio zero no segundo ciclo, isso também vai acontecer, como se caso você tenha o desafio com zero no desafio maior. E aí, o que isso tem de importância? Quando você tem um desafio zero no primeiro ciclo, então você que teve ou tem vai se identificar. Você tem aquela agitação, parece que não tem tempo, você quer aproveitar o máximo possível e você é uma pessoa que compreende com facilidade todas as dificuldades das pessoas porque você tem os 9 números. O que acontece que é bem interessante, quando você tem o primeiro desafio de 0 a 28 anos, quando você passa para o segundo desafio, que é de 29 a 56, a sua vida parece que pausa, ela para, ela fica muito mais tranquila. E essa característica é muito importante você saber porque isso mexe com o emocional. Eu já fiz atendimento para algumas pessoas que elas tiveram uma certa dificuldade, até ficaram um pouco depressivas porque parecia que nada acontecia. Porque o primeiro ciclo era tão agitado e o segundo ciclo era aquela calmaria. Por quê? Explico. O zero, quando é no primeiro ciclo, como eu disse que são 9 números, quando você entra no segundo ciclo e esse segundo ciclo, se caso ele for apenas com um número, você concorda que 9, reduzindo apenas para um número no segundo ciclo, fica tudo muito mais tranquilo, fica tudo mais calmo. Mas tem uma informação sobre os 3 zeros que eu já vou falar também. Por que os 3 zeros? Os 3 zeros, às vezes a pessoa pode se assustar, falar, nossa, mas eu tenho desafio no primeiro ciclo é 0, no segundo é 0 e no DM, que é o desafio maior, também é 0. Então, estou perdido. Não, calma. Quando você tem 3 zeros, você só considera 1. Então, você só considera como se fosse um desafio pela vida toda com os 9 números. Já é bastante, Imagina se fosse os 3
com os 9 números. Aí seria muita coisa para uma pessoa só viver no planeta com todas essas características de aprendizado. Outro ponto que é muito importante você tomar cuidado, que quando você tem essa característica e você passa para o segundo ciclo, como você tinha os 9 números, se você não prestar atenção nessas ausências, né, que seriam esses números, que eles não estão aparentes, mas eles existem e você precisa exercitar. O que vai acontecer? No segundo ciclo você pode ter dificuldades, às vezes com um número que você tem facilidade, com vibrações que você tem facilidade, mas como você não trabalhou eles no primeiro ciclo, que era dentro do 0, você vai acabar tendo desconforto, você vai acabar tendo certos prejuízos ou dificuldade de lidar com uma vibração que ela, mesmo estando no positivo, você ainda vai ter desconforto. Então presta bastante atenção. Tem desafio com 0? Presta atenção se você está utilizando e dando atenção à característica dos 9 números. E isso não vai afetar apenas o seu segundo ciclo, isso vai afetar também o seu terceiro ciclo. Claro que se você for dizer assim, e se eu não tiver no primeiro ciclo de vida o 0, mas eu tiver no segundo ciclo de vida, vai acontecer a mesma coisa? Sim, vai ser da mesma forma, só que aí vai ser o inverso, né? O primeiro ciclo ele vai ser muito mais calmo, tranquilo, aí quando você entra no segundo, vira aquela agitação toda porque entra os 9 números como aprendizado. Quando você passa para o terceiro ciclo, vai acalmar de novo, porque é só no período, né? Se nesse caso for no segundo, que é de 29 a 56. E sempre lembra que um ciclo ele vai influenciar no outro, um ciclo ele vai complementar ou prejudicar o outro. E presta atenção bastante nisso. Se você tem, como eu disse agora há pouco, se você tem um aprendizado no primeiro ciclo, que é com 0, e você não trabalhou, vamos dar um exemplo, você não trabalhou exatamente o número 4, que o 4, a vibração 4, ela está voltada à organização, trabalho, disciplina, conquistas materiais. Você não aprendeu a lidar com isso. Quando você passa para o segundo ciclo, aí de repente você tem ali uma conquista ou uma realização, que são facilidades com essa vibração 4, mesmo você tendo essa facilidade, como você não aprendeu a trabalhar com ela, você vai ter um pouco de desconforto ou não vai ter um retorno satisfatório tão grande como poderia ser se você tivesse aprendido já no primeiro ciclo. Entende como um ciclo vai complementando o outro? E todas as características de um ciclo, ela incorpora na sua personalidade e vão sendo levadas para os ciclos seguintes. Então, uma das dicas que é muito importante dar para você, se você tem um desafio com 0, isso não só no primeiro ciclo, então eu poderia até complementar se você tem um desafio maior com 0. Aproveita as oportunidades. Lembra, você tendo os 9 números, você pode aproveitar a oportunidade de todos os números, de todas as vibrações, porque você também tem o 8, por exemplo. Se você vai utilizar as características e aprender a lidar com 8, você vai ser uma pessoa objetiva, você vai ser uma pessoa determinada, você vai ser uma pessoa focada no financeiro, uma pessoa que, com os seus objetivos bem alinhados, você vai ter um bom retorno justamente para o número 1, que é sucesso e brilho. Isso vai refletir no número 3, que é crescimento e expansão. Isso vai refletir também na harmonia da sua vida, que é o 6. Então você percebe que um número ele complementa o outro. Então, se você vai colocando todos eles no positivo, e se de repente você falar, mas me perdi aqui, por onde eu começo? Começa por um número. Olha numa tabela de qual forma? Anota todos os números, como eu disse, verifica, bom, o que eu tenho já mais facilidade, caso você tenha o 0? Eu já tenho facilidade em estudar e trabalhar espiritualidade. Opa, então eu estou com facilidade no número 7. Então o que você pode fazer? Olha o número que você tem mais desconforto. De repente você fala, nossa, eu tenho desconforto em ser uma pessoa flexível, de trabalhar em parcerias, de colaborar. Bom, isso é relacionado ao número 2. Então começa a dar um pouco mais de atenção a isso. E aí, assim que você percebe que essa vibração, essas características você avançou, o que você faz? Você passa para o outro número. E isso no primeiro ciclo sendo 0, mas se de repente você passou do primeiro ciclo, você fala, tá, o meu 0 ele ficou no primeiro ciclo, e agora? Me perdi? Não, de forma alguma. O que eu aconselho?
Faz a mesma coisa, observa cada uma das características, cada uma das vibrações numéricas e você vai visualizando. Então tá, eu posso resgatar? Então eu quero resgatar ali o 5, que o 5 eu preciso lidar com mudanças, com ousadia, o movimento da vida, né? Me acostumar e me adaptar com situações novas e vivenciar. Ah, eu não fiz, ficou para trás. Eu posso resgatar? Sim, você pode resgatar sem problema nenhum. Claro que não vai ser uma prioridade de repente em um outro momento, mas você pode resgatar e trabalhar essa informação para que ela consiga deixar o seu mapa no positivo. Você está vendo que o mapa ele é o quê? Uma ciência exata, são números. Então, se você trabalha de acordo com a sua característica, esquece um pouco aquela questão de funcionou para um, funcionou para outro, vai funcionar para você também. Não é sempre assim, ou quase nunca é assim. Você é uma pessoa única e tem as suas características. E um outro ponto interessante de quem tem desafio com zero é que você é uma pessoa de povo especial. Povo especial, já acrescentando, né? É uma pessoa diferenciada, uma pessoa que não se encaixa nas características normais do dia a dia, nas características convencionais, né? Ali padrão da sociedade. Então, o que é aconselhável? Que você também entenda um pouco mais sobre essa característica de povo especial. Então, para que você entenda um pouco melhor, tenha uma facilidade e isso também não te prejudique, é muito simples. Eu vou deixar esse vídeo aqui de povo especial, vai lá, visualiza. E outra, vou deixar também um outro vídeo aí de desafio com zero, DM0, o que acontece com zero, que são mais características sobre esse número. Ficou com dúvidas? Deixa nos comentários. Quer saber sobre outro assunto? Também pode deixar que com certeza eu vou fazer outros vídeos. Até o próximo. Fui!